examinar tudo e reter o bom? Bom, todo mundo, ao meditar acerca dessa reflexão, entende assim, que se deve examinar tudo em uma pregação e reter o bom. Mas seria isso que as Escrituras estão dizendo? E o que isso quer dizer quando as pessoas estão dizendo? As Escrituras, em 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 5, o apóstolo Paulo está dando instruções sobre a perseverança da vida dos cristãos. Como que eles devem dar continuidade à fé deles até o dia da manifestação de Cristo em seu resgate. E ele dá algumas orientações em 1 Tessalonicenses 5, a partir do verso de número 16, dizendo que eles devem se regozijar sempre, orar sem cessar, em tudo dar graça, porque esta é a vontade de Deus, não tornar extinto o Espírito Santo e não desprezar as profecias. Aí ele completa dizendo: examinai tudo e retende o bem. No conceito de fé geral religioso, existem inúmeros ensinos dentro da igreja, do que se chama igreja, em que não está de acordo com as Sagradas Escrituras. Além dos ensinos, o próprio comportamento das igrejas. Porém, muitas pessoas entendem que elas podem conviver com o erro, garimpando no meio do erro o que pode ser verdade, fazendo mau uso do texto que eu li. Normalmente você vê alguém pregar ou ensinar alguma coisa que não é correta e o ouvinte, membro daquela instituição, normalmente diz: mas as Escrituras nos ensina ouvir tudo e reter o que é bom. Mas segundo o que Paulo está dizendo, não está ligado a esse ponto de vista. Mas antes de qualquer coisa, vamos entender por que este ponto de vista acontece no meio dos cristãos, de maneira geral. Existe algo que um psicólogo americano, Finger, ele ensina sobre a dissonância cognitiva. Ele ensina que as pessoas têm a tendência a se apegar a conceitos, ideias, ensinos, comportamentos, e quando eles encontram dentro desse ensino, comportamento ou ideias algumas coisas que são incoerentes, eles esforçam o seu pensamento e dedicam a sua reflexão em se apegar o melhor daquela ideia. Vamos pegar, por exemplo, alguém que torce para um time de futebol. Essa pessoa, ela decide torcer para o Corinthians, Cruzeiro, Atlético ou Botafogo, que seja. Essa pessoa começa a torcer para um time por um propósito, em que em si mesmo não é um grande propósito. Na verdade, aquele time não está produzindo absolutamente nada para esta pessoa, mas ela decide torcer e dizer que ama aquele time, veste a camisa, vai atrás aonde está jogando. Em alguns casos, o time não ganha partida alguma, o time não é bom e o torcedor está ali, fiel, e ele sempre vai dizer que o time dele é o melhor time que tem e que ele ama o time dele. Ele vai fazer menção aos campeonatos que esse time ganhou na década de 60, 50 e por coerência, isso não faz nenhum sentido. Porque o time não ganha, o time é ruim, mas tem pessoas que torcem por aquele time porque diz que aquele time é bom. E aquele time, se você vai ter uma pessoa que diz: olha, meu time é melhor do que o seu, o meu time é melhor do que o seu. Dentro da lógica religiosa, funciona assim. As pessoas não estão preocupadas realmente com a verdade, mas elas tiveram uma inclinação devocional para aquele conceito e, através disso, eles exercem essa dissonância cognitiva. Elas se apegam em coisas que vai fazer justa
aquela ideia. Então, mesmo que alguma denominação ou instituição ensine alguma coisa contra as Escrituras, o indivíduo que está proposto àquela religião, ele fará todo o esforço para que ele para acreditar que aquele conceito religioso é o correto. Então ele vai ouvir coisas dos pregadores, dos doutrinadores, que são coisas incoerentes. E no meio disso, ele vai usar o texto das Escrituras dizendo: a Bíblia diz, ouvir tudo e reter o que é bom. Mas as Escrituras não está dizendo sobre isso. As Escrituras está dizendo propriamente isso. O verso de número 19. Não torne extinto o espírito. Não despreze as profecias. Quais profecias? As profecias que as pessoas falam dentro de algum culto pentecostal ou dentro de algum desses conceitos? Não. Aqui, propriamente, as profecias das Escrituras. Como que eu sei que as Escrituras, esse texto está falando das profecias das Escrituras? Porque o autor aos Hebreus, no capítulo de número 1, inicia dizendo assim: havendo Deus antigamente falado por muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós nos falou nesses últimos dias pelo seu Filho. Então ele diz que Deus havia falado com nós ou com a igreja através dos profetas. Em 2 Pedro, no capítulo de número 1, Pedro descreve assim: sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação, porque a profecia não foi pronunciada por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado por Deus. Então veja bem que Pedro insiste em atentar às profecias das Escrituras, sabendo isso, olha, tendo isso muito firme, a palavra dos profetas, versículo 19 do capítulo 1, versículo 20, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia das Escrituras. Então, o apóstolo Paulo em Tessalonicenses está tendo o cuidado de instruir, no verso 21, ou no verso 20, não despreze as profecias. Quais profecias? Das Escrituras. Por que não é para desprezar estas profecias? Porque o próprio Senhor Jesus diz no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, dizendo: era necessário que cumprisse de mim tudo o que diz nas Escrituras. Agora, o versículo 21, o apóstolo Paulo insiste: examinai tudo, retende o bem. Examinar tudo o quê? Todas as profecias, do versículo 20. Quais profecias? As Escrituras. Examinar tudo e reter o bom? Não, o bem. Reter que bem? O bem aqui é a obra que as profecias produziram em nós. Porque as Escrituras dizem que toda a palavra de Deus é proveitosa, né? Paulo também vai dizer isso em Timóteo, proveitosa para redarguir, corrigir e para fazer o crescimento do homem de Deus. Então, examinar tudo é todas as Escrituras. João 5,39, o Senhor Jesus diz: examinai as Escrituras. Vocês cuidam ter nela a vida eterna, pois elas testificam de mim. Reter o bem é o bem que essa Escritura toda examinada produz. Então não está falando de alguém ouvir uma pregação mal instruída e reter alguma parte boa que ela possa ter, mas fala de examinar toda a Escritura e reter o bem dela. E o que isso causa de diferença? A partir do momento que você examinar as Escrituras, você vai reter a obra que ela produz. E interessante que, ao examinar as Escrituras e ser instruído por ela, você não será enganado pelo mau ensino. Agora, como que você vai conseguir
ser instruído se você preferir mais a sua religiosidade, a sua tradicionalidade do que a verdade. Para que você possa ter compreensão da verdade, você tem que fazer uma opção hoje. Ou você ama a sua religião, a sua denominação, a sua tradição, ou você ama as Escrituras. Então, eu te aconselho, examine tudo, toda a profecia, todas as Escrituras, e retenha todo o bem que ela possa te produzir. Paz seja com todos.